Editora Hércules. Cuidamos das suas histórias, como cuidamos de uma família. Olá, sejam bem-vindos a mais uma live da Editora Hércules, aqui no estúdio Edcast. Hoje, o nosso convidado de honra é o Daniel Cordó. Eu vou ler aqui uma breve apresentação sobre ele e o tema da live de hoje é uma jornada de autodescoberta e crescimento espiritual. Então, agora eu vou apresentar para vocês o Daniel Cordó e depois a gente já começa com as perguntas. O Daniel Cordó, ele iniciou a sua jornada mediúnica aos 12 anos de idade, interagindo com espíritos amigos e outros mundos. Sua peregrinação espiritual, com finalidade de fundamentar suas descobertas e expandir sua consciência, o acompanham desde essa idade, o que ocasionou a busca por conhecimentos nas mais diversas culturas e escolas iniciáticas. Hoje, é um espiritualista que, além de possuir sua formação como filósofo, professor, palestrante e sacerdote, é conhecedor das religiões de matriz africana, da nação Efon e Queto, xamanismo inca em Machu Picchu, Cusco, Coricancha e Ollantaytambo. Peregrinou pelo caminho de Santiago de Compostela e participou de vivências celtas e magia natural na Espanha, Inglaterra e Irlanda. Como escritor, iniciou uma visão diferenciada da realidade e do espiritismo, na qual batizou em 1999 como Um Novo Olhar, nome do seu primeiro livro também. Um Novo Olhar é um espaço destinado a ajudar o próximo e conduzir as pessoas ao autoconhecimento e lucidez espiritual, em paralelo com Ilê, Axé e Idi, uma casa destinada ao culto dos orixás. Suas reuniões semanais sempre trazem um ponto de reflexão e de conhecimento sobre nosso espírito e nossa vida. Suas palestras e trabalhos mediúnicos dão a oportunidade de seus mentores espirituais, Bentinho, estarem presentes e manifestarem seus conhecimentos por meio desse intercâmbio entre mundos num ambiente bem-humorado e mágico. Então eu quero dar as boas-vindas ao Daniel. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio Edcast. Seja bem-vindo à Editora Hércules, porque agora você tem os seus livros aqui com a gente, né? Sim. Então, seja bem-vindo à família da Editora Hércules. Eu que agradeço fazer parte agora dessa família. Isso. E vamos conversar, tem muita coisa aí para falar, muita coisa para a gente conversar, explicar. Engraçado, essa breve explicação que é a biografia que está no livro, né? Tem muitas perguntas em relação, porque hoje as pessoas elas são muito presas a pequenos conceitos. Uma pessoa que ela é, por exemplo, do candomblé, geralmente não é da Umbanda, não é do kardecismo, ou conhece magia natural, mas não conhece. O legal é que eu gostaria até de desmistificar um pouco isso. O conhecimento, ele está em todo o lugar. O conhecimento, ele está em tudo. Por isso que eu comecei a buscar num lugar, fui em outro, cheguei a conhecer lugares que talvez na minha vida imaginei que nunca tivesse a oportunidade ou a condição de estar lá, e conheci. Pessoas também me ajudaram bastante, porque na parte espiritual, sozinho você não chega a nada, né? Tem um ditado de Napoleão, né? Que você quer ir longe, vá sozinho. Se quer ir constante e muito além, você vai em grupo, ou seja, que você chega não mais rápido, mas chega muito mais distante, não numa rapidez como sozinho você iria. E é engraçado, porque as pessoas elas têm muito preconceito, porque quem é de tal segmento não gosta do outro. Não, se você está ignorando um conhecimento, claro, você está deixando algum conhecimento ou alguma informação passar. Por exemplo, tem pessoas, eu não gosto de deuses antropomórficos, eu não gosto de religião egípcia, não gosto de religião hindu, onde tem Ganesha, que é um deus com uma cabeça elefante. Tudo bem, o teu preconceito já começa a limitar o teu autoconhecimento, porque ali existe um conhecimento, ali existe algo importante que com certeza vai contribuir para a sua jornada espiritual, para a sua autoimagem, para a sua identidade e até mesmo para uma expansão de consciência. Então é legal isso. Hoje é muito comum, né? As pessoas, não, eu tenho tal segmento, sou de tal lado, sou de tal religião, e acaba muitas vezes desconhecendo o outro. E esquece que o autoconhecimento, ele é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Ele envolve não apenas
uma denominação, mas ele envolve uma série de informações, de conceitos, de base, para que a partir dali você consiga reconhecer o como você se expressa, o como a sua natureza se expressa, e a partir dessa premissa, vamos dizer, é onde você reconhece e entende essa sua jornada, o como inicia o seu processo espiritual. Então isso é legal, muitas vezes, porque eu escuto muito, mas você é do candomblé e necessariamente você cultua orixá, mas você tem conhecimento sobre religião hindu, por exemplo, gosta de ler um Mahabharata, um Bhagavad Gita, ou seja, tem algum conhecimento? Claro, porque o conhecimento ele está em todo lugar, eu não vou ignorar o conhecimento em algum lado ou alguma coisa, porque na realidade todo o conhecimento ele se conversa, eles se conversam entre si. Muitas vezes, que é uma coisa curiosa, que a minha avó era uma pessoa extremamente sábia, lia bastante, e ela chegou a conclusões, através dentro da limitação dela, de que, engraçado, às vezes eu, depois de 10, 20 anos de estudo, eu comecei a chegar às mesmas conclusões que ela tinha, ou seja, os pensamentos que ela tinha, só que curioso, eu tive uma base filosófica, tive muitas vezes um entendimento, um alicerce, uma base muito mais ética, estética por trás, que trouxe esse conjunto, enquanto ela, dentro da sua simplicidade, chegou no mesmo objetivo. Às vezes eu olho e falo, caramba, eu estou chegando a um conhecimento, a um lugar de onde uma pessoa que não teve toda essa base filosófica por trás, mas que chegou no mesmo objetivo. Sabe quando a gente olha para o Ocidente, o Oriente, ambos estão chegando no mesmo objetivo, enquanto um está preocupado em levitar, o outro está preocupado em fazer um avião chegar na Lua, chegar em Marte. Ou seja, ambos buscando semelhanças, mas se conversando entre si. Então isso é muito curioso, essa base completa que vem. Por isso que eu fui para um lugar, fui para outro, fui para Irlanda, fui para Londres, ou seja, em vários lugares tinha um conhecimento, lá estava eu. Eu tô entendendo, assim, você tá falando, quem se rotula acaba meio que se limitando. Claro, claro. Né? E você chegando na mesma conclusão que a sua avó, ela por um caminho e você pelo outro, será que não significa que existe uma verdade? Alguma coisa que seja comum entre todas essas religiões ou esses lugares, que seja a verdade verdadeira, porque Sim. se está em todos os lugares, assim, em todas as vertentes, então porque deve ser aquilo. chegar em algum lugar. Exato. E existem uns outros fatores que às vezes estão ali no meio, que é para confundir, ou é uma opinião, ou é uma algo que a pessoa interpretou, mas todo mundo vai chegar na mesma conclusão, porque essa conclusão, será que não é a verdade? Mais ou menos, um pouco bem próximo disso. Primeiro porque eu acho que toda a consciência, ou seja, como que eu posso te explicar de uma forma mais objetiva? Eu acho que todo conhecimento, independente se ele seja absoluto ou não, ele é limitado ao nível da consciência. Então, dentro daquela consciência, daquela condição de entendimento, ela pode ser absoluta. Porque dentro daquela condição que eu tenho, ou seja, dos meios, do propósito, dentro do objetivo, dentro de um único plano, de um único campo, ele se torna absoluto, mas ainda limitado dentro dessa única consciência. Quando a gente consegue e vai um passo além, a gente reconhece que essa limitação muitas vezes ela é nossa, que aí é onde eu acho que entra esse problema que você falou. Qual seria? Quando o eu pequeno, mais subjetivo, ou seja, ele acaba interferindo. Muitas vezes a mensagem por si só ela já é bonita. Muitas vezes o conhecimento por si só, ele já existe. Mas a pessoa acaba colocando a consciência dela, ou seja, a interpretação dela, o ponto de vista dela, os preconceitos dela, e com isso ela acaba limitando e não vendo o que está além. Então acho que justamente isso é legal, porque muitos podem chegar no mesmo objetivo, no mesmo caminho, por caminhos diferentes. Se você pegar uma coisa curiosa, que é a pirâmide. A pirâmide já existe o próprio conceito, porque não importa se ela tem 4 ou 6 lados, o mais comum, claro, de 4 lados, mas o objetivo não importa de qual lado você está subindo. Você vai chegar no você mesmo vai lugar. chegar no mesmo objetivo. E não importa se eu estou vindo por uma vertente X, o outro pela vertente Y, o objetivo é sempre único. E o que é mais curioso, porque quanto mais acima do topo eu estou, mais próximo de quem está do outro lado eu também estou. Então eu não estou distante do outro. Então automaticamente existe
uma relação, que é essa sinergia que vai existir entre as pessoas. Então, no exato momento, claro, um catolicismo vai falar, ame o outro como a si mesmo. Ou seja, depende o segmento, vai dar a sua frase e o seu entendimento. Mas em todas as crenças, independente de qual caminho ou de qual segmento, é importante com que você considere o outro. As pessoas, elas entendem muitas vezes o próprio mecanismo de vida, o processo sempre em comunhão e comparação à natureza. Então você vê, tudo aquilo que você planta é o que você vai colher, e existe um processo em cima disso. Então se eu estou plantando alguma coisa, vamos dizer que eu vou escolher plantar uma manga, um pé de manga que eu quero ter manga. Eu vou plantar, eu vou escolher a semente, eu vou plantar essa semente na terra, então já começa ou seja, uma escuridão, a terra é escura, ela vai ter que quebrar aquela casca, subir em direção ao sol, buscar uma iluminação, e iniciar o seu processo que vai germinar e para que nasça uma árvore. Duas coisas fundamentais nisso. O conhecimento, ou seja, todo elemento, seja ele químico, físico ou DNA, assim, não importa mais cientificamente falando, que contém em uma semente, contém uma árvore frondosa de 20 metros que dá frutas, flor e tudo. As pessoas esquecem que muitas vezes, por mais que exista uma limitação, tudo que existe dentro de uma semente já tem potencial para que ela se torne uma árvore. E aquilo que existe é a mesma coisa. Se você analisar, cientificamente falando, já existe. Não é porque ela não se expressou, não está se expressando ainda como uma árvore, precisou do tempo, de uma série de coisas, mas não existe toda a expressão que ela é menor ou ela é inferior. Então, isso nos mostra justamente que esse processo, ele não é um processo que eu vou ter algo completo. A semente, ela já tem tudo. O que falta é essa manifestação, que é esse processo, onde eu vou construir, me reconstruir através de identificação, de iluminação, ou seja, uma série de pontos que vamos conversar sobre isso. Qual que é o processo final que as pessoas elas não entendem? Esse processo final, ele se dá eu vou plantar uma semente de manga. Então eu vou arear a terra, eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou regar e eu vou colher a manga. Só que as pessoas elas param por aí. Elas esquecem que o processo final não é a colheita. O processo final é a distribuição. Porque se eu vou colher 200 mangas e deixar no quartinho aqui fechado, vai apodrecer. Então esse processo de distribuição volta ao começo que a gente falou, que é o reconhecimento do outro, que é a caridade, que é o ajudar, que é a gratidão, a generosidade, é a troca que vai existir. Só que este é um processo final, não é um processo inicial. Por exemplo, se você sabe nadar, e você vai aqui num parque, e aí você vê uma pessoa morrendo afogada em uma piscina. Você vai pular para tentar salvar a pessoa. O fato de saber nadar gerou compromisso em tentar ajudar. Ou seja, a caridade foi uma consequência de um conhecimento que você já tinha. Então, o conhecimento, ele vai te conduzir a um ato através de uma responsabilidade que cria. Então, uma coisa não tem como, está extremamente interligada e extremamente em coerção, muitas vezes, com o conceito em si. Então, por mais que exista um conceito, há uma interação e uma conversa entre todos, seja o segmento que for. Por isso que o preconceito, ele justamente ele envolve eu pré-determinar algo onde eu considero apenas a mim, não considero o outro. Então, você já começou a romper e quebrar o primeiro ponto, que é quando você não reconhece, você não identifica o outro e não reconhece que o outro tem algo a te ensinar. E assim como você tem algo a trocar e aprender, e ensinar e vice-versa. É um ciclo, né? É um ciclo, exatamente. A árvore é um ciclo, tanto que ela vai dar o fruto e não acaba por aí mesmo, porque alguém vai se alimentar dessa fruta e vai ter que ser plantado de novo e vai crescer de novo. Então é um ciclo, é o transbordo da árvore que vai criar novos ciclos. É verdade, então é tipo infinito, né? É infinito, é infinito. E isso que é o legal, é o gostoso da vida, porque você começa a reconhecer que o recomeço, ele é constante. Ele só existe, claro, para quem ficou preso ao final. E não, o recomeço ele é constante. Só o ato de dormir e acordar e a esperança de um novo dia. Ou seja, então isso já traz, claro, algumas filosofias, como a que eu acredito, que há a reencarnação. Então vou trazer a reencarnação como uma forma de evolução, onde chega um momento que você não suporta mais aquela quantidade de situações, de mágoas, de tristeza. A própria vida. Hoje a gente vê isso nas próprias decisões, escolhas e no dia a dia das pessoas. Então, por exemplo, isso eu vejo muito nos próprios atendimentos que eu tenho. Vamos dizer que a vida, vamos dizer que ela seja dividida em duas partes.
Vamos dizer que ela seja dividida até os seus 35, 40 anos, e depois dos 40 até os seus 80 anos, que seja duas partes da vida. Nessa primeira fase, é uma fase onde você entra no seu processo de individualidade, de independência, onde você começa a criar e aprender por si só. Então você vai depender do pai e da mãe para comer, para se alimentar, para se vestir, com quem você vai, quem vai te vestir, quem vai te ajudar, tudo. Ou seja, há uma dependência externa praticamente completa, 100%, que muitos animais não têm, mas infelizmente o ser humano tem. Quando você começa a sair dessa zona de relação dependente, essa zona de apego, e você começa a iniciar o seu processo de evolução na própria vida, de crescimento, você começa a se diferenciar a partir daí, onde você não precisa mais do pai e da mãe depois para comer, para se alimentar, qual curso você vai fazer, com quem você vai namorar, ou seja, começa um crescimento. Só que as pessoas, elas esquecem que este processo de crescimento, ele não se dá só fisicamente. Ele é mental, ele é emocional, ele é espiritual, onde você também não depende mais da aceitação, da aprovação, do carinho, do apoio, e você começa a suprir as suas próprias necessidades. É daí que nasce a individualidade, mas não onde eu não reconheço o outro. A individualidade onde eu reconheço o outro, mas eu não sou apegado, eu não sou dependente, nasce a segurança, nasce a autoestima, e você começa a perceber que naquele exato momento você nutre as suas próprias necessidades. Porque se você não tem a dar a si mesmo, como que você oferece alguma coisa ao outro? Como que você vai ajudar o outro se você mal consegue ajudar a si mesmo? Uhum. Então, o próprio processo de crescimento, ele se dá numa forma de olhar a si, de reconhecer suas necessidades, suas capacidades, seus potenciais, e a partir daí é onde você sai dessa primeira fase da vida e você entra nessa segunda fase. Ou seja, você entra nesses próximos, vamos dizer, 25, 40, dependendo anos da sua vida. Aonde eu encontro essa brecha, esse problema que eu acabo vendo dessa falta de estrutura que muitas vezes eu vejo. Pessoas a partir dos seus 35, 40 anos que não conseguem viver seus próximos 40 anos saudáveis, com qualidade de vida, com bom entendimento, porque eles perdem a sua segunda metade da vida tentando se curar da primeira metade. Olha, eu tenho que dar um recadinho, falar que os livros do Daniel, vocês viram aqui que tem muito conteúdo, né? Então eu preciso avisar vocês que os livros do Daniel, eles estão à venda lá no site da Editora Hércules. Então vocês que estão aí assistindo essa entrevista, podem entrar depois da entrevista no site da Editora Hércules, www.editorahercules.com.br, que lá vão estar os 2 livros do Daniel à venda, tá? Esses 2 livros aqui, Um Novo Olhar e Além do Olhar, tá? Os 2 estarão lá. Hoje a gente vai conversar mais sobre esse livro aqui, o Além do Olhar, tá bom? Então, eu quero fazer uma perguntinha aqui pro Daniel. Daniel, qual é o papel do despertar na consciência da jornada da autodescoberta? Eu acho que foi isso que a gente conversou aqui agora, né? Sim. A pessoa, ela tem que se desvincular e criar uma independência. Sim. Né? Então, como definir a diferença entre religião e espiritualidade? Olha, até antes de entrar um pouco nesse assunto, tem uma coisa que eu acho importante até comentar a respeito essa primeira parte. Uhum. Esse processo de identificação, ele é extremamente funcional quando você consegue entender e reconhecer a tua própria identidade. Hoje as pessoas, elas se perdem justamente na identidade por não reconhecer e não observarem a si mesmo, ou seja, falta uma certa visão interior, falta uma procura, uma busca de si mesmo. O processo de iluminação, muitas vezes, ele é o segundo passo. O primeiro passo é o processo de, podemos dizer que ele é como se fosse um processo de desidentificação. Então, antes de se iluminar, a pessoa obrigatoriamente ela precisa despertar. Então, primeiro você vai despertar para alguma coisa, como se estivesse saindo de um sono, como se tivesse o famoso saindo do Matrix, ou seja, reconhecendo, saindo da realidade e entrando nesse Matrix. Esse despertar, ele se dá como quando você se desidentifica
das imagens, dos rótulos e dos padrões que você tem em consigo mesmo. Então, se eu vir e falo, ó, eu sou praticamente, eu sou um babalorixá, e eu me identifico apenas como um babalorixá, eu deixei de ser todo o resto. Porque eu me limitei a um único rótulo, a algo que existe uma expressão. As pessoas, elas esquecem que para eu ser algo, eu não preciso abrir mão de outro. As coisas, elas se conversam entre si, não são excludentes, elas se somam. Então, o primeiro passo seria a desidentificação. Porque quando você se desidentifica, a possibilidade é de ser tudo. Você pode conhecer e ser tudo, a qualquer meio, a qualquer modo e de qualquer forma. O segundo passo é a iluminação. A iluminação é quando você olha para si e você reconhece o que você é enquanto essência, enquanto natureza. Quando você quer muitas vezes se expressar, o momento em que você quer expressar o mundo, a sua consciência, reconhecer como você enxerga o mundo, expressar a sua natureza. Esse é um processo de iluminação. Só que quando as pessoas elas ficam tão presas à sua única identidade, sou um advogado, sou um médico, sou um professor, ok. Você é isso, mas não é somente isso. Quantos outros atributos você tem? Quantos outros conhecimentos, habilidades, valores, virtudes que vão agregar e que por uma única identidade você perde todo o resto de reconhecimento. Então, no entanto que você vê uma criança desenhando, casinha, ela não fala, vou ser um arquiteto. Mas desde criança a identidade está ali. Você vê ela desenhando uma casinha, gostando de desenhar. Aquela criança que gosta de brincar de escolinha, tem paciência em ensinar, gosta de ensinar, gosta de estar na posição de autoridade. Exato, exato, com certeza. Ela não fala, vou ser um professor, vou ser um palestrante. Não, ela ainda não sabe. Ela não sabe identificar, mas a identidade está ali, você reconhece. Então essa identidade ela é legal porque você consegue reconhecer aonde a sua identidade já se apresenta e dentro dessa apresentação você reconhece o seu próprio processo. E aí você começa a acreditar mais, a reconhecer, a investir. Porque investir em si mesmo nunca será um desperdício de tempo, de dinheiro. Ou seja, as pessoas elas têm medo disso. Sim. Porque quando você que entra esse ponto que é importante, você entra em conflito com o seu propósito e o seu projeto. Isso eu acho que é uma coisa muito interessante. As pessoas elas confundem. E muitas vezes os projetos de vida que elas têm ou que elas acabam muitas vezes acreditando não é suficiente para justificar a sua vida, para justificar a sua natureza, justificar a sua essência. Não tá não de cola. acordo com o propósito. Exatamente, né? exatamente. A gente quer uma coisa, mas não tá combinando. Perfeitamente, exatamente. E é engraçado, porque o propósito, ele é muito maior. Ele dá sentido à sua vida, ele faz com que você se reconheça, ele traz a qualidade de vida, ele traz uma situação onde você não trocaria nada naquele momento. Não, eu quero estar aqui. Exatamente o que eu quero estar fazendo é isso. Então, o propósito, ele traz uma base, um alicerce, ele justifica toda a sua existência. É igual, por exemplo, falar, bom, meu propósito é morar fora do país. Meu objetivo é morar fora, conhecer outras culturas. Aí meu primeiro projeto é comprar uma casa. Tipo, como assim? Tá comprar se uma prendendo, casa é legal, é bacana, sai do aluguel, quem paga aluguel. Só que é um propósito totalmente contrário, antagônico com quem quer morar fora. Não, vai trocar o dinheiro quando o câmbio estiver baixo, vai conhecer empresas que mandam já como intercâmbio, vá aprender inglês, fazer viagem. Exatamente. Só que hoje o que acontece? As pessoas elas têm projetos totalmente na contramão do seu propósito, porque não reconhece o propósito. Eu, no meu caminho espiritual, o que eu encontrei muito no decorrer do dia a dia, não são pessoas perdidas, são pessoas sem propósito. Só que quando você não tem o seu propósito... Você tá perdido. Nem só isso, você trabalha para quem tem. É. Esse é um problema. Porque se você não tem um propósito, alguém com certeza está realizando o seu sonho e o seu propósito. E você, como não tem, você vai trabalhar para quem tem. Sim. Você se torna uma peça. Um auxiliar, uma peça, um legozinho, uma peça... Pro propósito dos outros. Propósito. E quando você se dá conta disso, passou sua vida. Passou, 20 anos da sua vida, passou 30 anos e fala, aonde eu estava, aonde eu me perdi, aonde eu não me reencontrei, em qual momento da minha vida eu olhei para mim e falei, quem sou eu, ou o que eu sou, ou onde está. Então essas perguntas, elas começam a trazer muito, não só questionamento, mas quebrar alguns conceitos. Sim. Porque se você não quebra alguns conceitos, você vai preencher, o que você vai colocar ali dentro? Olha... eu quero mostrar pra vocês, aqui tá a capa do livro do Daniel, que tá lá no nosso site. Então, a gente vai
tá falando aqui nessa entrevista hoje mais a respeito, né, desse livro, Além do Olhar, que é uma jornada de autodescoberta e crescimento espiritual. Mas o outro livro, esse aqui de capinha roxa, Um Novo Olhar, também tá lá no nosso site www.editorahercules.com.br. Então, isso que você tá falando, essa ficha caiu pra mim na pandemia. Porque qual era o objetivo de... Porque eu vi, assim, muitas pessoas morrendo, indo embora. E teve uma pessoa que ela é artista, estava em evidência e tudo, e acabou morrendo. E eu era muito fã dessa pessoa. E eu falei, gente, mas a pessoa se estruturou, agora é um ídolo do Brasil. Ela estava, assim, com a vida... Tinha acabado de casar, ter filho. A vida dela estava começando agora, porque quando você se estrutura... Eu estava estruturado familiarmente ali, num relacionamento com filhos, carreira, nível máximo da carreira. Sim, Aí sim. ela pega e morre. Aí você fala, ué, então o que a gente está fazendo aqui? Se a pessoa está lutando, quando ela chega lá, que agora ela vai colher os frutos, ela morre? Então qual que é o nosso objetivo aqui? A gente faz tudo isso para acabar morrendo e acabou? Aí eu fiquei assim muito triste e transtornada. Foi quando caiu a ficha de começar a procurar propósitos, essas coisas todas que você está falando aí. Mas foi assim de ter que lidar com uma morte assim, do nada, né? Engraçado porque não só você, todo mundo praticamente foi obrigado a encarar e olhar pro luto, a lidar com o luto. Só que muitas pessoas você conseguiu tirar de letra. Teve pessoas que entraram em processos de crise de identidade, crise existencial, ou seja, entraram em processos... Eu entrei numa crise que estão, muitas vezes, tem pessoas que eu vejo que ainda estão nessa crise. É porque é difícil. Claro, mas olha que coisa. Primeiro, toda crise é um convite à reflexão. Então ela não é algo que vem para judiar, que vem para bater, ou que vem para um sofrimento por sofrimento. Ela justamente está te levando e conduzindo a um segmento para que você aprenda e reconheça alguma coisa. Todo sofrimento por sofrimento, ele é inútil. E sim o que você faz a partir dele. Porque 90% aí da população está em sofrimento. E por conta disso, estão melhorando? Não. Por quê? Porque eles não reconhecem o valor pedagógico por trás. Porque nada na vida é inútil. Se Deus, orixá, natureza, quem quer que for a crença que a pessoa acredite ou tenha, se ela acredita que o que você está vivendo é inútil, com certeza você não estaria vivendo isso. Você não estaria com essa pessoa do seu lado, você não estaria nesse trabalho, você não estaria nessa realidade, nessa família, neste país, nessa condição. É porque na melhor conjuntura, esse ser sagrado, os orixás ou Deus, acreditou que essa é a melhor conjuntura para que você dê o próximo passo na sua evolução. Se você olhar com inutilidade, bom, é inútil, eu estou sofrendo à toa, você não sai daquilo. Você continua naquele mesmo patamar, naquele mesmo degrau de insuficiência, sem reconhecer que aquela experiência, ela não está para bater, ela está para te transformar. Qual que é o contrário da morte? A vida. Nascimento. A vida é o processo entre um e outro. É aí que as pessoas se confundem. O contrário de morrer é nascer. A vida é apenas um processo entre um e o outro, mas temos a ideia de imaginar que o processo de vida, ele se dá através de um reconhecimento. Estava no auge da carreira e morreu e não reconheceu. Se Leonardo da Vinci não fosse reconhecido, se Michelangelo não fosse reconhecido, ele seria menos gênio? Ele não seria menos gênio. Não. Ele seria o gênio que ele é exatamente igual. Nós estaríamos perdendo por não ter acesso a toda a genialidade que ele deixou pra gente. Mas a genialidade, por exemplo, ela não está presa ou condicionada ao reconhecimento. Então olha como a nossa visão ainda ela é limitada. Porque muitas vezes, morreu, acabou. Não. O processo dela, muitas vezes, era até ali. Claro, a gente não tem como entender e reconhecer, porque a gente mal consegue entender a nossa necessidade, quanto muito reconhecer e perceber a necessidade do outro. Mas temos primeiro ponto, tirar o processo de que morte é algo ruim. Tudo bem, ninguém quer perder ninguém, óbvio, não quero perder ninguém na minha família, não quero. Mas por quê? Porque existe um certo apego até aquela pessoa, mas eu não sei se para aquela criança que faleceu, que desencarnou agora,
se o que o espírito dela tinha como proposta de vida para ela, de um autoconhecimento até aquele período, foi um sucesso. É que temos a imaginar, temos a acreditar que uma vida completa é uma vida até 80 anos. Não. Talvez para mim seja, talvez para você não, talvez... Não tem, a gente não tem como saber. Então, aí os preconceitos muitas vezes vão criar essa imagem. Qual que é o segredo? Cada dia morre alguma coisa em nós. Um dia morre o egoísmo, outro dia a gente mata um pouquinho a mais a vaidade, no outro dia a gente mata... Porque a morte, ela é constante diariamente na nossa vida. Então, eu não digo que temos que nos preparar para a morte, mas temos que morrer a cada dia. Ou seja, se eu tenho controle sobre isso, então eu vou tentar controlar para que eu seja um pouco menos vaidoso. Vou matar minha vaidade, o meu orgulho, minha arrogância, vou tentar ser um pouco mais humilde, vou matar um pouco esse meu apego. Ou seja, já é um processo de construção, que é a mesma coisa. Eu estou deixando algo, mas estou trazendo outro. Por um lado, essa pandemia, ou seja, toda essa situação, levou as pessoas a questionarem coisas que nunca tinham questionado. Uhum. Elas começaram a questionar a existência, a relação entre as pessoas, a sinergia que existe entre todo mundo, e não tinha isso. As pessoas, elas estavam no piloto automático e justamente elas entraram em conflito com a identidade, com o seu processo de evolução e crescimento. Então elas não sabiam mais quem elas eram, o que eram, ou seja, é o famoso piloto automático. Quantas coisas a gente faz na vida hoje. Eu lembro que teve uma vez em que eu fui viajar, a primeira vez que eu fui para Roma, e eu estava tão assim que eu queria Roma, eu queria conhecer, porque quem conhece a Itália sabe que é um museu a céu aberto. Você está andando, você vê uma pedra ali, tem algo histórico ali. E eu lembro que eu estava tão ansioso que eu vi em 5 dias, assim, muito ligeiro. Quando eu tive a possibilidade de voltar a segunda vez, era como se eu estivesse lá pela primeira vez. Eu estava tão ansioso que gente, eu vi isso, eu passei aqui, eu não lembro. Gente, mas nossa, eu tinha foto do lugar, eu não lembrava que eu estive naquele lugar. Eu falei, mas como assim? Olha como a minha ansiedade naquele momento, ela me cegou a ponto de eu não conseguir nem curtir aquela situação. Uhum. Ou seja, quantas pessoas num piloto automático não reconhecem, às vezes, uma debilidade do filho do lado, da filha, da esposa, e que a pandemia muitas vezes também obrigou a pessoa a reconhecer e olhar para o outro, porque ela teve que desacelerar, porque assim... Tava todo mundo preso. Tava todo mundo preso, exato. Só que assim, a vida... O que é o final da vida? É a morte. Então agora eu te pergunto, pressa pra quê? Aprecie a vista. Eu tenho pressa pra quê? Eu vou chegar lá, é o final. Então, quer dizer, o final de um começo, né? Um recomeço de um final. Mas, ou seja, pra que eu tenho essa pressa? E às vezes eu vejo pessoas com tão propósito... Não, tudo bem, o propósito é bacana, mas por que não começa da forma mais simples? Da forma mais humilde possível, às vezes curtindo o básico, apenas agradecendo pela vida, curtindo a possibilidade dessa conversa, ou seja, de tudo. Às vezes o mínimo, ele já tem um máximo ali, já contém muito mais, entendeu? E aquele negócio da gratidão, né? Se você estiver aproveitando o momento, você consegue entender e ser grato, né? Porque não é sempre que a gente tem um dia bom, né? Tem gente que gosta de sol, então aproveite o dia de sol, porque no outro dia pode chover. Então é assim, tem que aproveitar os momentos, né, que a gente está vivendo e ser grato. E reconhecer, porque também hoje, eu sou meio polêmico em algumas coisas, né? Hoje todo mundo agora é gratidão, né? O famoso gratiluz, né? Tudo é gratiluz, não sei o quê. Incomoda bateu um pouco, carro. mas é verdade. Pra mim, incomoda demais isso. Então, me incomoda Nossa. muito também, porque eu acho que a pessoa, ela tá sendo falsa, tá querendo passar uma coisa que às vezes nem ela não faz. Sim, não tá mas sentindo. O pior que é verdade. A gente tem que fazer mesmo. É que é difícil você parar e, nossa, olha esse momento, gratidão, universo. Parece, assim, um pouco falso, porque é muito difícil você imaginar uma pessoa que o tempo todo, ela tá raciocinando em aproveitar o momento e ser grato. Não tá sentindo, né? Pelo menos pra mim é muito difícil. Por isso que eu não gosto muito, porque me incomoda um pouquinho, porque eu falo, como que a pessoa... Eu tô sempre com pressa, eu tô sempre fazendo as coisas, eu não tenho esse momento de ficar... Mas é verdade. Se você aproveitar mais e for mais grato... São energias boas que você tá emanando e que se você emana, volta. Sim. Então, é verdade. Mas incomoda um pouco quem fica batendo nessa tecla. Eu me incomodo muito com isso. Às vezes você não fala nada, alguma coisa, pessoa, gratidão, mas calma.
Vai Ou devagar. seja, calma, sente primeiro, né? Sente o que é a gratidão, porque às vezes as pessoas elas não estão nem sentindo, mas elas entraram também que aí No modo gratidão. que é um piloto automático, ou seja, tudo bem, é um piloto automático melhor do que o vitimismo, do que a tristeza, tudo Sim. bem, bacana, legal. É. Mas assim, Dá uma segurada. dá um passo além, né? Sente um pouco essa gratidão, sente como que ela é. Às vezes naquele momento você não quer expressar gratidão. Você quer expressar um outro sentimento Uma raiva. similar. Às vezes você tá com raiva. Exato, e é legal. E é bom, porque é coerente com a sua natureza. Até mesmo para que você aprenda como se expressar. Uhum. Vamos dizer que você tem um relacionamento e a pessoa seja mentirosa. Uhum. Dentro da condição dela, é o melhor que ela consegue ser. Mas como que você vai agir diante de um mentiroso? Como você vai se posicionar? Como você vai responder a isso? Como que você vai dialogar com uma pessoa que é mentirosa? Então, tudo bem, existe a relação do outro, mas existe o teu lado. A tua relação consigo mesmo de resposta a isso. Porque o que eu vejo hoje? Eu reconheço hoje, dentro dessa problemática até, as pessoas elas estão extremamente presas e ligadas a um processo de resposta. É automático hoje. Hoje, poucas pessoas, elas vivem a sua identidade no sentido do seu livre-arbítrio e da sua liberdade. Muitas vezes elas costumam ser uma reação de alguma consequência sempre que foi criado. Uhum. O tempo todo. O tempo todo. E isso pra mim não é liberdade. Ah, você agiu assim porque você viu tal coisa. Ah, você viu assim porque tal pessoa falou isso pra você, você foi lá e agiu. Você agiu por liberdade? Você agiu por espontaneidade? Não. Você agiu porque o outro provocou. E aí que entra um problema. Porque nós somos explorados constantemente pelas nossas fraquezas. Se eu descubro que você é uma pessoa vaidosa, eu vou te bajular, eu vou colocar teu ego lá em cima, eu vou falar bem de você, eu tiro o que eu quiser de você. Porque eu descobri que essa é uma debilidade sua. Uhum. Ou seja, eu consigo reconhecer, porque muitas vezes acreditamos que os nossos defeitos estão escondidos. Mentira. Nossos defeitos estão extremamente aqui visíveis e tem pessoas que são ligeiras para isso. Elas reconhecem, percebem e utilizam aquilo a nosso favor. Muitas vezes. Outras não. Outras são nocivas e justamente vão usar em benefício próprio, prejudicando a gente. Uhum. A natureza é igual. Você se abriria para uma pessoa que usaria o que você falou contra você? Jamais. A natureza é igual. Por que que a natureza ela vai se abrir? Deus, o orixá, vai se abrir a você, mostrar todo o potencial e o conhecimento dele, sabendo que você vai usar por egoísmo, você vai usar por arrogância, ou por qualquer outra necessidade apenas sua. Por isso que às vezes eu bato um pouco meio que contra essa ideia de autoajuda. Porque essa autoajuda se tornou uma autoajuda no sentido de alter ego de ajuda. Eu brinco que eu não acredito em autoajuda, eu acredito na ajuda que vem do alto. Assim, na autoajuda não. Porque muitas vezes ela está reforçando mais o egoísmo. E perdendo essa conversa nossa do começo, de reconhecimento do outro, da distribuição muitas vezes do outro. E quem tem uma fraqueza, tem todas as outras à sua disposição. Uma pessoa que é mentirosa, você imagina que com certeza ela possa ser falsa, que ela possa ser trambiqueira. Uma pessoa que é vaidosa provavelmente é arrogante, provavelmente egoísta. Mas você não consegue imaginar uma pessoa que é arrogante e vaidosa que seja humilde. Agora, uma pessoa que é humilde, você imagina que talvez seja sábia, talvez seja benevolente, caridosa. Ou seja, uma debilidade puxa a outra. Como uma virtude também carrega a outra junta. Então, muitas vezes, é importante ter esse reconhecimento. Entra a gratidão legal. Por quê? Porque quando a pessoa está grata a alguma coisa, por mais que ela não esteja sentindo, ela está se forçando aquilo. Talvez chegue um momento que se torne natural e ela não perceba. E ela vai estar sentindo por uma imposição. Então, tem o lado bom, claro, tem. Mas também tem esse lado chato, né? De que você abriu a boca, a pessoa, gratidão pra você. Gratidão, tipo... Toda hora. Toda hora, né? Tipo... E aí você olha pra pessoa e fala, tudo bem, mas... E aí, evolui. O que vem a partir daí? Entendeu? O que você vai fazer com isso? Ou seja, deu, tudo bem, você reconheceu, sentiu. Mas e aí? Tá dentro da sua constituição esse sentimento. Como que você distribui isso pro outro? Como que você divide isso pro outro? Entende? Daniel, eu queria saber de que forma a espiritualidade pode ajudar a encontrar os tesouros internos durante o processo de transformação pessoal. Bom, já começa que a espiritualidade ela é a ferramenta, né? Ela é justamente a ferramenta que vai te proporcionar a você reconhecer e entender quais são esses elementos que ao você trazer para a tua vida, você acaba reconhecendo e utilizando como um pano de fundo, como uma base para que você inicie o seu processo de evolução.
o seu crescimento espiritual. O crescimento espiritual, ele é extremamente favorável no exato momento em que aquilo que você adquire, ele soma na sua vida e faz com que você se torne uma pessoa melhor. Isso é básico, não tem como fugir disso. E acredito que todas as religiões, todas as seitas, sempre vão pregar esse ponto de vista. Porque se você não é uma pessoa melhor a si mesmo, e você não consegue ser um exemplo, como que você vai melhorar alguém? Como que você vai ajudar alguém? Então, claro, o problema é quando isso sobe em um patamar e te faz uma comparação, onde você é melhor, onde o outro é melhor, ou seja, uma comparação extremamente esdrúxula, ou seja, onde perde um contexto. A mediunidade, ela é uma ferramenta extremamente positiva nesse fator. Porque muitas vezes as pessoas falam, eu tenho um sexto sentido, tal. O que é um sexto sentido além? Esse sexto sentido, ele é nada mais, de uma forma bem assim, sucinta, do que um dos 5 sentidos que se aguçam um pouco a mais. Então, uma pessoa que vê um pouco além, é porque a visão se apurou a ponto de reconhecer além do que aparentemente eu estou vendo. Uhum. A audição, então pessoas que escutam bastante, ou seja, tanto vozes como necessariamente escutam além, conseguem perceber além do que a pessoa está querendo dizer, porque a sua audição se apurou a um ponto de você conseguir reconhecer que naquele momento tem algo muito além. Uma das coisas que as pessoas elas não percebem é o quanto o tato é apurado. Existe uma mediunidade muito forte chamada sinestesia, que é justamente o tato. Então, a tua aura, ela se amplia a tal ponto de você perceber não só o ambiente que você está, mas a pessoa. Quantas vezes você entrou num lugar e, tipo, não estou me sentindo bem aqui? Lugar legal, lugar bacana, e você fala, não vejo a hora de ir embora. Uhum. Ou você está do lado de uma pessoa, não sei porquê, mas não fui com a cara dela. Não gostei dessa pessoa, meu santo não bateu, a gente usa essa expressão, né? Sempre. Meu santo não bateu com a pessoa. Claro, porque a sua aura, ela se expandiu, nessa expansão você conseguiu captar um pouco do que tem ali. Você não conseguiu interpretar isso, você não sabe o porquê. Tem pessoas que é pai e mãe, para estar num ponto de ônibus aparece um bêbado. Com quem que ele vai mexer? Com a fulana. Tem 10 pessoas no ponto, mas com aquela que vai mexer. Porque a própria sinergia da pessoa, ou seja, a aura consegue se expandir através dessa sinestesia e trazer para si. E puxa o bêbado. E puxa o bêbado. E puxa o bêbado. E é engraçado porque essas ferramentas, elas precisam causar em você uma crise. Porque todo mundo sabe, né? O cosmo, ele é uma consequência do caos. Então o caos, o mundo tá aí para provar, né? O Big Bang ou tudo, essa expressão que até hoje ainda é mal explicada, mas o cosmo, ele é simplesmente uma consequência de um caos. Um planeta é uma estrela que explodiu ou que foi gerando, ou seja, não sou tão conhecedor a fundo disso, mas o cosmo é necessário. Então muitas vezes o desdobramento desse processo, a mediunidade é a ferramenta. Ela justamente vai trazer, porque muitas vezes hoje as pessoas elas são superficiais, elas são um verniz. Então se você tem essa, que aí também além dessa captação, ou seja, dessa relação energética, existe a empatia também, que é onde você considera o outro, reconsidera, você identifica o outro, a ponto de que de repente você está num trabalho, a pessoa vai lá e faz alguma coisa contra você, que você diz, não gosta. Você consegue ver além do que aparentemente a pessoa está mostrando. Uhum. Você percebe que aquilo não é pessoal. Às vezes é um pedido de ajuda, às vezes é um pedido de socorro, às vezes a pessoa está num processo tão, sabe, desse caos a chegar ao cosmo, e a tua reação é automática. Você já vai responder, você já vai brigar, você já vai... E se você tem essa percepção além, você consegue analisar aquilo além extrafisicamente do que a pessoa está mostrando, porque muitas vezes nem ela sabe o que está acontecendo com ela. Ela está naquele conflito tão grande que ela não sabe expressar e entender o que está acontecendo. E você naquele momento percebe que aquilo às vezes é um pedido de socorro, às vezes é um auxílio, você consegue chegar à pessoa e ó, calma assim, não é assim, e ajuda. E a pessoa fica meio sem entender, como assim? Eu te provoquei, eu dei uma rasteira em você e você me responde dessa forma, porque as respostas não são automáticas. Eu tinha um amigo, tem uma história curiosa para contar. Uhum. Eu tinha um amigo lá na Inglaterra, Shiri. Vou até falar aqui o nome dele. Chama Shri Gurud, o nome dele. De onde que ele é? Ele era do Nepal. Ele morava... Nossa, ele nunca vi o nome desse. ele nasceu em Kathmandu, no Nepal. Gurud porque o Nepal ele é igual à Índia. As famílias elas são divididas por castas. Ah, sim. E ele vem das castas de Brahmanes, que são os sábios, os grandes mestres, a cabeça, vamos dizer,
da Índia. E eu trabalhei com ele quase 1 ano e meio lá. E ele era imagina, ele vem de uma família guru. Alta patente. Exato, de um autoconhecimento, assim... Alto escalão. Exatamente esse tipo. E um dia a gente conversando e tal, e toda vez a gente saía, às vezes, para pegar o ônibus no mesmo ponto. Uhum. E tinha do lado um food truck de café, croissant, esse tipo de coisa, jornal, coisa assim. E toda vez ele passava e ele cumprimentava, ou de manhã ou à noite, ele cumprimentava esse moço, que eu não me recordo agora o nome dele. E toda vez o moço, tinha dia que o moço era educado, tinha dia que o moço era mal educado, tinha dia que o moço não respondia. Cada dia era eu sempre ficava adivinhando, como será que hoje ele vai responder? Um dia eu me irritei, falei, pô, Shiri, todo dia você fala com esse cara tem dia que é mal educado, tem dia que é não. Você vai continuar fazendo isso? Ele parou, olhou assim, numa tranquilidade de um guru mesmo, ele olhou assim pra mim e falou, o dia que eu der ao outro a liberdade, a permissão de decidir como eu devo agir, eu perdi a minha liberdade. Se ele vai responder ou não, isso é um problema dele. Eu vou falar bom dia, eu vou falar boa tarde, eu vou falar boa noite. Eu não faço isso esperando, não é uma previdência que eu estou investindo para ouvir, ou seja, não tem consequência. Eu faço por mim. Se ele vai responder ou não, isso é um problema dele com a consciência dele. A gente tem que fazer nosso melhor independente de como o outro vai reagir. Se ele vai fazer ou não o melhor dele. Só que hoje é o que não acontece. Hoje tudo é condicionado. Hoje a gente vê o namorado, eu falo te amo, esperando que a namorada fale eu também te amo. E se não fala, já fecha a cara e já virou aquela briga total. Nossa, eu falei te amo, não me falou nada, não me ama, eu acho que é melhor eu terminar. Acaba o relacionamento porque tá esperando as coisas, né? Exatamente, porque é um amor condicionado. Eu faço alguma coisa sempre esperando, é uma previdência. Hoje, a bondade tá um pouco presa a isso. As pessoas, elas fazem o bem ao outro, elas ajudam. E se o outro, muitas vezes, não reconhece, nossa, não vou mais fazer. Ele não sabe. Pô, mas você fez, então, com qual intuito? Qual foi a necessidade? Você fez porque você queria o quê? Reconhecimento? Então não foi bondade. Ou seja, se você precisa pôr no jornal aquilo que você faz, é teatro. É teatro, não tá genuinamente a bondade ali. Você quer aparecer e não ser bom. Exato, né? Que é o que eu vejo hoje em todos os lugares. Assim, eu fico olhando e falo, peraí, até que ponto que você está confundindo? Porque se você está fazendo alguma coisa, não espere. Se vier alguma coisa, legal, porque a pessoa está num processo que reconheceu. Mas se ela não tiver, você não tem como colocar a pessoa nesse processo. Você não tem como tirar uma fruta do pé, falar, vai amadurecer. Não, você pôr na boca, vai amarrar sua boca. Você tem que esperar o próprio processo. Entende? Tem como passar o carro na frente dos bois, né? Não tem como. Você estava falando, a gente falou, né, a respeito da nossa vida, que a gente acaba vivendo assim no modo automático. Eu acho que a rotina acaba engolindo a gente, porque a gente tem obrigações para fazer e a gente acaba não conseguindo parar para refletir qual é o nosso propósito, o que a gente tá aqui para quê? Por que eu tô aqui? O que eu tenho que fazer? A gente só vai seguindo a vida, só vai seguindo a rotina e acaba não parando para pensar. Por isso que poucas pessoas evoluem, porque não param para pensar, raciocinar. E eu queria saber como equilibrar a busca espiritual com as demandas da prática da vida cotidiana. Eu acho que essa é uma das partes mais difíceis no processo de espiritualidade. Porque nada contra o monge do Nepal, né? Mas ser monge no Nepal é fácil. Eu quero ver ser monge aqui. São Paulo, na Avenida Paulista, você conseguir manter a tranquilidade. Por isso que eles são isolados. Alguém vai ter que evoluir nessa terra. Isola os caras que alguém vai ter que ir. No entanto, tem um, eu não lembro, acho que foi o Buda que falou de que você manter 10 minutos de pensamento positivo é fácil. Eu quero ver você manter 24 horas. Ou seja, permanecer com aquele pensamento. Manter 10 minutos ou manter 10 anos. Manter, exato, não tem como. Não tem como nessa vida. Eu quero ver trazer esse monge que mora isolado num lugar maravilhoso, do bom e do melhor, com uma vista fantástica e falar, bom, agora eu quero que você tenha autodisciplina, quero que você tenha segurança. Aqui. Com o Serasa atrás de você, com o SPC na sua conta, ainda vindo atrás. Aí eu quero ver você manter. É difícil? É difícil. Eu posso falar pessoalmente. Eu, como Daniel, eu criei o meu método, a minha forma. Primeiro, eu acho que o tom da manhã
da sua tonalidade do dia. Então você acordar bem, você tomar um banho gostoso, você fazer um café adequado, com uma companhia de uma pessoa que você gosta, botar uma música, acende um incenso, faça uma oração, não importa, rega a planta, qual é o meio, agrada o seu cachorro. Eu acho que o tom da manhã, quando você acorda, é como se você desse a vibração, igual uma corda musical, quando você dá, eu acho que o tom da manhã, se você acorda assustado, atrasado, tendo que correr, não, qualquer coisa, você já está numa tensão. Entendeu? Então eu acho que o primeiro ponto é conseguir justamente dar um tom para o seu dia mais harmônico, mais equilibrado. Porque qual que é o processo da vida, que é um dos mais difíceis, que eu vejo, por mim pessoalmente, o equilíbrio. O prazer é importante? Sim, mas o dever também. A família é importante? Sim, mas o relacionamento também. O dinheiro é importante? Sim, mas a parte espiritual também. Então, o problema é, quando você foca um lado, você esquece o outro. Por exemplo, vou pegar essa água aqui da Fontana de Trevi. Água da Fontana de Trevi, pessoal, patrocinador oficial do nosso podcast. Ó, se eu pego essa água e eu jogo ela pra cá, ela veio pra cá, mas faltou daqui. A vida é exatamente igual. Se eu vou focar a minha carreira, não quero saber de relacionamento, tive um problema lá e não quero saber. Eu vou focar apenas a minha parte profissional. Como você me prova que essa ausência, essa carência emocional não vai prejudicar o meu desempenho no meu trabalho? Não tem como saber. A gente não tem. Esse é o problema. As pessoas elas não conseguem equilibrar. Então elas focam alguma coisa e jogam alguma coisa para debaixo do tapete. Só que elas se esquecem que lá na frente isso vai te pegar pelas costas. Por que você deixou isso de lado? Porque eu vou ser uma pessoa um pouco mais insegura, talvez uma pessoa amarga. E isso, se eu trabalho, por exemplo, com vendas, a minha energia, a minha frequência, meu padrão vai baixar. E aí o que acontece? As pessoas elas entram nesse piloto automático. Qual que é o problema desse piloto automático que eu vejo pessoalmente? Quando você entra nesse piloto automático, acontece graves, para mim, que são os maiores, vou citar dois especificamente, que são os maiores problemas. Primeiro, você é uma reação do outro. Porque você perdeu a sua identidade, você é uma consequência do que fazem. Então, se te provocam, você responde daquela forma, como a gente acabou de comentar. Segundo, você não vive sua missão, seu karma, seu destino. Aí você vai me perguntar, Daniel, se eu não estou vivendo minha missão, meu karma, meu destino, meu destino, que raios eu estou vivendo? Você está vivendo apenas uma resposta da natureza, da frequência que você está. Então, você jogou o bumerangue azul, a vida vai te devolver o bumerangue azul. Ou seja, fica um ping-pong, fica um toma lá de cá. Você não consegue se desvencilhar, você fica num loop mental preso, que quando você reconhece ou você dá conta disso, você não percebe o quanto você está preso, limitado àquela situação. Você não viveu seu livre-arbítrio, você não viveu a sua independência, você não viveu nada do que realmente a vida talvez tenha proposto, tenha não só... às vezes não é nem imposto, mas às vezes ter sugerido para que você, naquele momento, aquela sugestão seja positiva para que você viva. Então isso se torna um problema. Então, se você já logo de manhã dá o tom, você consegue sair um pouco desse looping, dessa loucura que muitas vezes tem. Um segundo ponto, que é o que eu acredito. Todos nós estamos destinados a sofrer. Assim, de forma bem tosca mesmo, bem bizarra mesmo. Ou você vai sofrer pela disciplina, ou você vai sofrer pelo arrependimento. Tudo na vida é assim. Você quer aprender inglês, ou você vai sofrer porque você vai sentar a bunda na cadeira e vai estudar 3 horas por dia, ou você vai se arrepender quando chegar na Inglaterra, nos Estados Unidos, e não vai conseguir falar. Se você quer passar num concurso público, ou você vai sofrer pela disciplina de sentar a bunda na cadeira e estudar 8 horas por dia, ou no arrependimento de olhar no edital e não tá. Você quer emagrecer, ou você vai ter a disciplina de fechar a boca, ir pra academia, ou arrependimento de subir na balança e não gostar. Você quer aprender um instrumento musical, ou a disciplina, que vai sofrer ali, doer os calos na mão, vai doer, ficar ali, os vizinhos não vão aguentar aquele tom o tempo todo. Ou pelo arrependimento de chegar lá no palco e você não conseguir tocar, então não adianta. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, tudo é difícil, escolha o seu difícil, porque casar é difícil ser casado. Mas também ser solteiro também é difícil. Você fica, sou sozinho, ninguém me quer. Tipo, Mas toda hora, uma hora tem que casar. Ninguém pode ser feliz a vida inteira, né? Que é o terceiro ponto. Porque você acha assim que é top ser solteiro? Não, é que o humor é o terceiro ponto que eu acredito. Eu acho que
eu que já tive relacionamento com vários espíritos assim, num lugar que eu nem imagino que exista, e que eu vim conhecendo, e, meu Deus, que espírito maravilhoso, que conhecimento. O humor é uma coisa fundamental. É, né? O humor ajuda de tal forma que... E eu sou uma pessoa bem humorada, assim, eu sou o tempo todo bem humorado, e é uma coisa que já faz parte. Você é extremamente bem humorada também. É o jeito que eu encontrei na minha vida de ninguém me humilhar. Eu tô passando por uma situação péssima, mas eu faço piada com aquilo. Sim. E ninguém vai conseguir me humilhar. Eu sofro sozinha, mas na frente de todo mundo é uma piada entre todo mundo, porque é a forma que eu encontrei, assim. Porque senão eu vou chorar com vocês. Sim, vai todo mundo chorar junto. Vamos então chorar, porque então pra gente não chorar, então eu Vamos faço rir. uma piada da situação péssima, Sim. entendeu? Senão não tem como, não dá pra aguentar. Mas sozinha é outros 500, né? É leveza, né? Porque tudo que você trata com humor é mais leve, né? Aham. É mais tranquilo, parece que você olha as coisas de um prisma um pouco melhor, né? Falando, pô, que fácil, que facilidade. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que tanto o humor como entender a diferença entre essa disciplina e o arrependimento e conhecer essa sua manhã, criar um hábito, criar talvez um ritmo, claro, mas também não fique preso a ele. Porque olha que coisa curiosa, as pessoas que falam, eu sou uma pessoa livre, eu só faço o que eu gosto, eu só faço o que me dá prazer. Não, você é escravo do prazer. Você não é livre. Você tem a ideia de imaginar que você... Não, eu só faço o que eu quero. Sou extremamente livre, o que eu não quero, eu não faço. Pra mim, isso é uma libertinagem, não é uma liberdade. Exatamente. Porque no exato momento em que você não tiver o prazer, você vai ser infeliz. Então, você é escravo totalmente do prazer. Exatamente. Então, ou seja, tudo conceito meia dúzia. Sabe? É difícil, é É difícil. equilibrar. É o que você deu exemplo Exato. com o copo. Tem que equilibrar. Na vida, assim, são vários setores da vida que a gente tem que equilibrar. Por exemplo, vou dar um exemplo de médico, que eu já ouvi esse exemplo várias vezes. O médico, por exemplo, o de emergência. O de pronto-socorro, O né? de pronto-socorro, esses que dão vários plantões, eles têm um tempo de vida menor do que as outras, uma expectativa de vida Sim. menor. É um estudo aí que fizeram, e eu já ouvi isso de 2 pessoas diferentes. Por quê? Porque a pessoa, ela gasta tanto tempo nesse trabalho, ela queria ser médico. Ela é médico. E ela tem que dar prioridade, então, para a profissão. Ela acaba se deixando para depois. Médico casa muito tarde, tem família muito tarde, não cuida da própria saúde direito, tá sempre trabalhando. Sim. Porque parece assim, não, eu sou médico, eu tenho obrigação de ser rico. Então, você se esforça muito naquele trabalho, você dá a vida. E a sua expectativa de vida, você acaba tendo acesso a remédios e outras coisas. Muitos médicos acaba tendo uma dependência em remédio, Sim. né? Essas coisas. Então você acaba diminuindo sua expectativa de vida, porque você tá tão focado em uma coisa só e as outras vão ficando para depois. Claro, perde, né? Perde justamente até o tato de lidar. Por isso que falam, né? Que o médico ele é mais frio, né? Porque ele perde até, ele tem que abstrair a sua sensibilidade. Você já pensou? Pra conseguir... Cada doença que vem na sua frente, cada perna quebrada, cada fratura exposta, você chora ou se desespera. Não, você tem que ter uma frieza. Sim. E aquilo não deixa a vida dele ser tão boa assim quanto todo mundo pensa, né? Aí eu queria te perguntar, como a prática espiritual pode contribuir para o bem-estar emocional e mental durante a jornada do autoconhecimento? Bom, já começa que não existe uma divisão entre tudo, né? Mente, corpo, alma, é tudo uma coisa só. Acho que um dos primeiros pontos de dificuldade desse processo é entender que está tudo interligado. Quantas vezes eu já peguei pessoas com problemas que chegam até mim, não, estou com um problema espiritual, você vai ver, não, é emocional. Estou com um problema físico, você vai ver, tudo bem, é físico, mas se iniciou emocionalmente, uma doença psicossomática ou espiritualmente. Então, não existe essa divisão. Tá tudo ligado. Físico, mente, alma, espírito, é tudo uma coisa só. Quando você reconhece e percebe que tudo é uma única, faz parte de uma única essência, de um único ser, com divisões em planos diferentes, você consegue perceber que todos têm que estar voltados para o mesmo lugar. Todos têm que estar para o norte. Porque se o corpo quer uma coisa, a mente quer outra, o espírito quer outra, acabou. Você entra em um processo de crise, você entra em sofrimento. Por mais que muitas vezes, nesse meio do caminho, há dúvidas e conflitos, é normal ter.
O que não pode ter é justamente a dúvida quanto ao final. Duvidar dos meios é extremamente positivo. O problema é duvidar dos fins. Se eu vou construir uma casa, aqui não tem nada, vamos dizer que aqui o que tem apenas é só O terreno. o terreno. Eu posso não ter nada pronto, mas eu tenho uma planta. Tem uma planta, é. Eu sei o que eu quero. Eu vou chegar para o mestre de obra e eu vou falar, ó, aqui eu quero que você bota um quarto, aqui eu quero que você ponha uma sala, um banheiro aqui. Porque se eu não tenho nada, ele fala, onde eu ponho o banheiro? Não sei. Onde eu ponho o quarto? Não sei. Ele vai cruzar os braços e falar, você decida. Eu posso ter uma dificuldade e uma dúvida durante o processo. Eu não sei se eu coloco piso, não sei se eu coloco taco, cerâmica, carpete. Vai depender da minha condição financeira, vai depender da equipe, vai depender da disponibilidade que eu tiver, do que eu achar do meu gosto também. Mas eu não tenho dúvida que aqui vai ser uma sala. Se você ouvir as entrevistas de todos os bilionários assim que tem no mundo, todos eles falam a mesma coisa. Primeiro de tudo, o que você tem que fazer é definir as suas metas. Você tem que botar no papel aonde você quer chegar. Você tem que definir a meta. Porque dessa forma, você concentra toda a sua energia para uma direção só. Sim. E não fica nessa rotatória de uma coisa que é uma coisa, outra coisa Mas que é você outra sabe coisa. qual que é o ponto? Todo mundo faz isso. Todo mundo faz. Só que todo mundo muda no meio do caminho. Porque quando a pessoa ela percebe e descobre a dificuldade, ela não avalia qual foi o planejamento e a estratégia. Ela muda o objetivo. Ah, não, isso está muito difícil, então eu vou pegar um objetivo... Diminui. Exatamente. Desce um Nivela degrau por baixo. e vai descendo. Exatamente. Aí vai ser muito difícil chegar lá Em mesmo. vez dela avaliar e falar, não, acho que o meu planejamento está errado. Eu não estou conseguindo porque isso não está adequado, porque isso é um problema, porque isso não é legal, ou porque estou com uma pessoa errada, ou porque não investiu devido. Não. Já vou pegar um objetivo mais simples, um objetivo menor. Aí está o problema. Por quê? Porque as pessoas elas começam a entrar em crise por não ter resolvido o seu objetivo. Então, um dos conselhos que eu sempre dou às pessoas, tá com dificuldade do seu objetivo, mas é esse o seu objetivo, reavalie o planejamento. Reavalie quais são as estratégias que você está usando. Segundo passo, entenda de onde vem o problema. Isso é uma dificuldade que eu vejo que as pessoas elas não têm. Quando eu trago essa problemática às pessoas, é como se desse um twin na mente delas. Você está lidando com um problema. Ele vem de dentro ou ele vem de fora? Primeiro passo. Às vezes você está lidando com uma pessoa que tem um problema de solidão. Total. Sofre constantemente disso. Principalmente na pandemia, a gente viu muito isso. Problemas de solidão era praticamente o... 90% era do 90%, mundo. Exatamente. E aí você vai descobrir que a pessoa ela pode depois sair e estar com as pessoas. Continuaram se sentindo sozinha. Elas faziam festas e tinham pessoas na sua casa 24 horas por dia. Elas estavam ali, no domingo, com a mama, comendo a macarronada, a mesa farta, olhou para as pessoas e se sentiu sozinha. Porque não é um problema externo. Você pode colocar pessoas, você pode mover céus e inferno. Você vai continuar se sentindo sozinho. Aí você descobre que esse problema de solidão, uma rejeição interna que você teve com seu pai, uma coisa que você não conseguiu entender, perdoar, você resolve aquilo, você põe um ponto final naquilo, você pode ficar a semana inteira sem ver ninguém. Ficar dentro da sua casa trancada a semana inteira. Sente solidão. Você não sente solidão. É quando você está bem resolvido com você Exato, mesmo, né? porque você entendeu que o problema é interno. Qual é essa dificuldade que eu encontro? Essas pessoas não sabem identificar de onde vem o problema. Elas não encaram o problema de frente, elas fogem. Então elas não reconhecem que aquela causa, muitas vezes, é apenas o efeito, não é a causa. Muitas vezes você tem que ir direto na causa. Imagina essa mão, por exemplo. Aqui é o meu trabalho, aqui é o meu relacionamento, aqui minha família, aqui minha saúde. Cada dedo é uma parte do segmento da minha vida. O sangue ele está fluindo por tudo. Eu vou e eu tampo e eu prendo a minha circulação. O sangue não vai começar, vai começar a formigar a ponto de eu amputar a mão. Eu posso fazer o exame que eu quiser com a mão. Eu posso fazer ultrassom, raio-x, eletro, não tem nada. Ele é o efeito, a causa está aqui. Eu tirei, a circulação passou, automaticamente as coisas andou. Quantas pessoas chegam até mim? Estou com problema no trabalho. Não é no trabalho, o trabalho é o efeito. Qual foi o problema? Ou mental, através de uma crença que você tem, ou através de alguma resistência que você criou, ou através de alguma coisa espiritual ou energética, aqui atrás, na causa, que afetou aqui. Ah, eu tenho tenho o dedo podre. Só arranjo o problema na minha vida. Às vezes o problema não está no dedo. Ah, mas todo o meu relacionamento é assim. O problema não é um relacionamento. Você já conseguiu ir na causa do problema e reconhecer? Aí você vai e resolve aqui,
automaticamente você nunca mais tem aquele problema na sua vida. Mas as pessoas, às vezes, elas não têm conhecimento suficiente para identificar a causa. Sim. Aonde está o problema. Não busca também. E aí tá refletindo aqui. Então ela acha que é aqui. Tá Exato. refletindo aqui, ela acha que é aqui. Exato. Ela não tem conhecimento suficiente, ela não Sim, consegue sim. se autoanalisar. E quando você ignora um conhecimento, ele volta, porque você ignorou. Sim. Quantas vezes aqui o pessoal já deve ter visto, aquela moça que não aguenta um pai alcoólatra em casa e não vê a hora de sair de casa. Aí sai de casa. Casar com bêbado. Não, mas assim, o cara não bebe. 2 anos depois de casado, o Ele cara tá começa a beber e ela tá com o mesmo problema. Ai, meu Deus. Tipo assim, aí ele olha e fala, meu, como assim? É. Eu já saí de casa pra me livrar, sabe? Ou se quer sair de casa pra se livrar de uma mãe super protetora, austera e tal. Aí casa, de repente, a sogra vem morar, que é 20 vezes pior do que a mãe. Nossa, Deus Tipo, me livre. Sabe? Tipo, como assim? Só que as pessoas, elas não percebem por que isso tá se repetindo. Aham. Porque é a causa. Eu tenho Não é o exemplo, eu efeito. tenho exemplo meu, aconteceu isso. Eu tive um problema na coluna. Tomei todos os remédios de dor que existe no mundo. Nenhum tirava a dor da minha coluna. Eu falava, que é isso? Vou ficar na cadeira de roda. Eu não conseguia andar. Aí eu fui numa neurologista. A neurologista falou, fez ressonância da minha perna, que ficou um pouco paralisada, às vezes ficava, da minha coluna, do meu quadril. Eu tinha feito milhões de ressonâncias. Ela falou assim, faz uma da cabeça. Eu falei, gente, faz uma da cabeça. Deve ter alguma coisa nessa cabeça. Sim. Não tinha nada na ressonância da cabeça, mas ela me deu um remédio pra cabeça. E resolveu. Foi o único remédio que conseguiu resolveu. tirar a dor. Era um remédio que pegava na cabeça e do nervo central do meu Ou seja, corpo. foi na causa, né? Foi na causa. Mas a dor era na coluna. Sim. Então, todo mundo tentava resolver a coluna, mas Exato, não exato. era. Era alguma coisa emocional. Mas então, por que isso? Porque ainda a nossa medicina, infelizmente, ela acha que nós somos carros. Quebrou, vai lá e troca a peça. Calma aí, mas por que eu machuquei esse braço e não um rim? Por que eu tive tal doença e não tive tal outra doença? Por quê? Existe por trás. Tem um conhecimento mais metafísico por trás. Aristóteles, há 2000 anos atrás, já falava disso. Já existe um conhecimento além do físico. Só que as pessoas acham que é carro. Ah, não, quebrou a cabeça, vai lá, arruma a cabeça e tal. Mas o porquê? Foi a cabeça e não foi o rim, ou não foi o fígado, ou não foi o coração? Existe uma relação entre isso. Qual que é um ponto central nisso que eu vejo? A variação que existe no homem. A natureza, em toda a sua... No mundo, em tudo o que existe, existe a sua diversidade e a sua variação. Então você pega, por exemplo, no reino mineral. Existe desde uma pedra, de um pedregulho, a um diamante ou um planeta. Você pega no reino vegetal. Existe desde uma graminha a um baobá, uma sequoia, que é uma planta, uma árvore que 50 pessoas não abraçam. Você pega no reino animal. Existe uma formiga, existe um leão. E no homem? Cadê essa diversidade, essa variação? No homem, toda essa variedade, essa diversidade, ela é interna. Então, ou você vai ter alma de formiga, ou você vai ter alma de leão. Então, quando você percebe toda essa diversidade interna, você percebe que você não é simplesmente um corpo. Tem algo além ali. É necessário ser um pouco teimoso, questionador, explorador, explorar um pouco além, reconhecer o que tem além. Então, toda essa diversidade no homem, ela é interna. E aí, no teu caso, foi direto na cabeça. Por quê? Porque o efeito era... As pessoas... Só que assim, isso estamos falando de forma objetiva ao corpo. Mas isso não é somente ao corpo. A gente pode estender isso à vida emocional, à vida mental, à vida familiar, à parte financeira. Por que não a parte financeira? Sabe, aquela pessoa que faz, só quebra, não dá certo, e só tudo que ou seja, o que tem por trás ali? Qual que é? A causa é uma pessoa improdutiva que não consegue gerar fortuna, que não consegue dar segmento. Mas qual que é a causa disso? Às vezes é uma crença, às vezes é mental, é uma crença que ela tem de que o dinheiro é pecado, de que o dinheiro é errado, de que o dinheiro não serve. Ou às vezes é algo emocional. Uma pessoa que passou por uma crise de falta, então sempre acha que vai faltar. Ou às vezes é um problema espiritual que ela tem. É descobrir, é ir atrás. E todo esse autoconhecimento, ele envolve o processo da jornada de autocrescimento, envolve a evolução em si, porque no exato momento em que você reconhece
a tua expressão enquanto ser humano, enquanto vida, enquanto essência, você consegue notar a si e o como você interfere nesse mundo e também como o mundo absorve você. Como o mundo reconhece, como ele capta, como ele é sensível a ponto de perceber você. Porque se a gente for analisar e olhar friamente, quanto que a natureza investiu na gente até hoje? Quanto de alimento eu já comi? Quanto de água eu bebi? Quanto de ar eu respirei? Quanto de planeta eu sujei? Olha o quanto investimento. Você acha que o mundo iria investir um ser humano onde era completamente inútil e nada, e a vantagem, cadê a vantagem em cima disso? Tem por trás uma necessidade disso. Então só o fato de você já consumir esse mundo, porque é engraçado, é como se a gente fosse escravo do mundo, né? Tipo, eu sou preso a ele porque eu tenho que consumir ele. Eu me alimento dele. É louco se a gente for analisar, porque eu tenho que comer dele, viver dele, e para onde eu for, eu tenho que levar ele junto. Se eu vou para Marte, eu vou ter que levar o oxigênio daqui, a comida daqui, a água daqui, senão eu morro. Ou seja, eu sou preparado para esse mundo, não para outros. Eu também acho. É doido isso. É muito doido, porque eu acho até um pouco perigoso a gente tentar sair daqui para outro lugar. Eu acho que a gente tem que cuidar do que a gente já tem. Eu acho que porque a gente foi feito pra cá. Na verdade, a gente foi feito pra cá. Esse mundo foi feito pra gente morar aqui. Eu, né, da minha... Sim. Do meu contexto espiritual, Sim. O mundo foi criado pra gente usufruir. Os animais foram feitos pra servir a gente, Então, a natureza foi feita... Será se é usufruir? Será se o mundo ele é usufruto somente? A gente tem que devolver, é um ciclo. É um ciclo, exato. É um ciclo, a gente tem que devolver, mas a pessoa que ela consegue ter essa sabedoria, chegar nesse nível, ela tem que passar pra frente. É obrigatório. É obrigatório você continuar o ciclo, porque a vida depende disso. Porque se você também não continuar, a vida te engole. Exatamente. A vida te engole. Pombinha que não voa vira asfalto. Ou seja, a vida passa por cima. Ela passa por cima e você ficou obsoleto, acabou, você ficou para trás. Agora, é reconhecer a própria realidade e como as religiões elas vão interpretar esse ponto de vista. Porque cada um tem do seu dogma, o seu conceito, a sua problemática, os seus paradigmas, os seus paradoxos que vão entrar em desacordo. Todas as religiões têm. Então, só o fato de você, por exemplo, acreditar em Deus, obrigatoriamente tem que mudar a sua vida. Uma pessoa, tudo bem, todo mundo fala, eu acredito, pô, mas se você não muda a sua vida, até que ponto essa crença em Deus, ela realmente vai causar uma modificação na sua vida? As pessoas, elas não percebem, porque o estar presente, ou estar próximo a Deus, é estar próximo dos atributos dele. É igual eu falar, Lu, eu gosto de você, mas não gosto do jeito que você pensa, não gosto do jeito que você anda, não gosto do jeito que você se veste, não gosto do jeito que você fala. Obrigada. Então eu não gosto de você. Não, se eu gosto de você, eu gosto dos seus atributos. Deus é a mesma coisa. Se eu gosto de Deus, eu gosto dos atributos de Deus. Bondade, beleza, generosidade, conhecimento, sabedoria, valores, virtudes. São conhecimentos que em alguns segmentos isso foi estereotipado através de um valor simbólico. Claro, não vamos agora pegar um conceito de anos atrás e falar eu sou superior a isso. Claro, eu não acredito que antigamente, por exemplo, as religiões, o Thor é o raio, assim como Zeus é o raio, o Xangô é o raio. Eu acredito que eles não tinham essa visão, porque hoje, para explicar as questões mais, vamos dizer, meteorológicas? Meteorológicas, exato. Para explicar essas causas naturais, eu não preciso usar a religião para isso. Eu vou usar ciência, eu vou usar física, eu vou usar química para explicar a chuva. Eu não preciso disso. Mas naquela época, como eles não tinham esse conhecimento, eles não tinham essa visão tão limitada e tão, vamos dizer, quadradinha que hoje as pessoas interpretam. Eu tenho que julgar a época com a cabeça da época. É cruel eu julgar antigamente com a cabeça e com o conhecimento que eu tenho hoje. É extremamente cruel fazer isso. Então eu não vou desmerecer ou subjugar uma cultura. Porque para mim existia um valor simbólico ali. E aquele valor simbólico estava dentro dessas denominações que era muito mais amplo do que a gente pode imaginar e daquilo que a gente pode entender. Entende?
Eu quero lembrar novamente vocês que os livros do Daniel, eles estão lá no site da Editora Hércules. Então você que está aí assistindo e está gostando muito desse papo, porque nem lembrei muito assim do pessoal e de interagir, porque o papo tá tão bom aqui que foi fluindo. Então eu quero lembrar vocês que os livros do Daniel estão disponíveis lá na Editora Hércules, www.editorahercules.com.br. Lá vocês vão encontrar um novo olhar e além do olhar. Eu quero também dar um recadinho aqui que as imagens e opiniões aqui expressas se referem ao estudo, pesquisa e entendimento do entrevistado e não representam a palavra oficial do grupo Edcast. Contudo, são harmônicas com nossa missão de busca de conhecimento, da filosofia primordial e, por fim, da sabedoria. Você quer deixar algum recado? Quer falar mais alguma coisa? Não tem tanto para falar que se tem deixar a tanto gente vai pra até falar, amanhã, né? A gente não acaba hoje, a gente vai até amanhã. Eu queria falar que o Daniel Cordó, ele foi o nosso entrevistado de hoje. A gente vai trazer ele aqui com certeza mais vezes, em novas oportunidades, porque como todos perceberam, ele tem muita coisa para passar pra gente, a gente tem muito que aprender com ele. É muito mais do que um escritor, um filósofo e um espiritualista. O Daniel é um buscador que iniciou sua jornada muito jovem e provavelmente trouxe uma linda bagagem de outras vidas. Sua missão, como do grupo Edcast, é propagar conhecimento e vamos unir forças com esta intenção. Então eu quero agradecer o Babalorixá Daniel Cordó por dividir conosco o seu conhecimento e vamos marcar mais vezes para você vir aqui conversar com a gente e botar para fora todo esse conhecimento que tem dentro de você. Eu que agradeço, é uma satisfação incrível estar aqui, muito bom e com certeza vamos se encontrar bem mais. Tá bom. Então eu agradeço a todos por terem assistido essa entrevista até o final. Vão lá no site da Editora Hércules, vão também no Instagram. No Instagram é @Editora Hércules e é Daniel Cordó. Daniel Cordó. Daniel Cordó também no Instagram. Sigam o Instagram do Daniel, sigam o Instagram da Editora Hércules e vamos juntos nessa busca de conhecimento, de sabedoria, de autoconhecimento, né? E para vocês, então, até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos. Editora Hércules. Cuidamos das suas histórias como cuidamos de uma família.